Olá, pessoal! Hoje o assunto do vídeo é um pouquinho diferente do que eu venho postado aqui, mas eu vou ensinar vocês como fazer um BO de maus tratos, tanto no site da Polícia Civil, onde com o número do BO em mãos, vocês conseguem acionar uma viatura para caso de você estar vendo maus tratos, né, flagrante, onde pode acontecer a prisão do agressor, do criminoso, e também na ouvidoria da prefeitura da sua cidade, onde vai ser gerada uma resposta dessa situação para você, ou seja, vai ser averiguado essa situação. São duas formas que a gente consegue fazer essa denúncia, e eu vou mostrar para vocês por quê. Primeiro, em caso de flagrante, que a gente precisa acionar a polícia civil, né, para fazer a prisão do criminoso, mas às vezes a gente quer denunciar de forma anônima, por exemplo, e aí a gente pode partir então para denúncia lá no site da prefeitura, lá na ouvidoria, e lá sim você consegue fazer de forma anônima. Tudo bem? Então eu acho que vale a pena a gente começar conversando sobre a importância de a gente fazer o BO, porque, né, a gente, nesses últimos dias, nessas últimas semanas que passaram, a gente tem visto casos, assim, extremamente chocantes, né, daquele cara que cortou as quatro patas do cavalo, e aí começa a vir à tona muita situação de maus tratos, e a gente fica realmente abalado, mas eu, como profissional, como médica veterinária, eu quis eu estava pensando assim, o que eu posso fazer para mudar esse cenário? O que eu posso fazer para, talvez não hoje, mas daqui a um tempo, esse tipo de coisa não aconteça mais? E eu acho que trazer essa informação para vocês é de suma importância, porque a gente precisa notificar esses casos. Enquanto a gente vê o maus tratos acontecendo e a gente não faz nada, a gente está do lado do agressor e não do lado da vítima. E às vezes eu entendo que tem pessoas que os agressores são seus vizinhos, seus familiares, às vezes, e fica difícil a gente fazer um BO lá na Polícia Civil onde a gente tem que se identificar. Mas existe esse canal da ouvidoria onde você também consegue fazer de forma anônima, que eu acho que pode ser uma forma mais legal, uma outra forma de trazer aqui para vocês. A gente sabe, né, que esse assunto de maus tratos ele causa repulsa, né, desse psicopata que cortou as quatro patas ali do animal com o facão, deixou ele agonizando até a morte, mas eu preciso falar isso com vocês. A gente precisa falar sobre isso porque você tem voz. É você que tem esse poder. Na sua simplicidade, aí na sua casa, com o seu celular na mão, com o seu computador, você vai fazer a diferença para aqueles que não podem fazer sozinhos, para aqueles que não podem falar. Você vai usar a sua voz a favor deles. E assim como a gente, aqui na medicina veterinária, vê muitas doenças que são subnotificadas, ou seja, doenças que a gente sabe que existe, mas como ninguém notifica elas de forma formal, a gente não sabe o verdadeiro número, acontece a mesma coisa com as situações de maus tratos. Como a gente não notifica, como a gente não tem números reais, números registrados, parece que não acontece, parece que não existe. E aí a gente não tem leis que realmente punem essas pessoas, né? A gente precisa pedir, a gente precisa ir atrás, a gente precisa notificar para quê? Para pedir, para tirar a questão de pagar a fiança, né? Esse criminoso não pode ter esse tipo de direito. Mas como que a gente vai querer novas regras, novas leis, melhorias, se a gente não notificar e as autoridades não saberem o verdadeiro número que está por trás disso? E é por isso que nós hoje vamos aprender a jogar esse número no sistema. A gente vai contabilizar de forma correta cada situação de maus tratos para que a gente consiga pedir melhorias daqui para frente. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês em determinados momentos para que vocês vejam de forma prática, porque eu tenho um BO para fazer, eu tenho, né, uma situação que eu preciso relatar. Obviamente eu vou colocar um blur, né, na situação ali que aconteceu, para isso não, né, não sair aí na internet também, mas é para vocês entenderem como que é a demanda ali dentro do site, tá? Sem mais delongas, vamos lá.
Eu tô aqui com um bloquinho de notas, onde eu tenho todas as minhas informações, e eu vou começar a gravar, então, a minha tela aqui, a partir de agora, para compartilhar com vocês. Eu vou começar fazendo, então, um BO na Polícia Civil, tá? É sempre importante você fazer na Polícia Civil do seu estado. Então, eu vou aqui na Delegacia de Polícia Civil de Santa Catarina. Lembrando que na Polícia Civil, esse BO, ele tem nome, tá? Não dá para fazer anônimo. Aqui, a gente assinala certinho. Aqui a gente já tem várias situações que a gente pode fazer esse BO, né, que é relatar os fatos. E aqui tem maus tratos contra animais, então vamos abrir um boletim de ocorrência. Nesse caso, foi hoje mesmo, mas é uma data aproximada porque já vem acontecendo desde muito tempo, né? Então, mas isso tudo eu vou relatar certinho depois, para vocês entenderem. Nesse caso, ele acontece numa residência particular, e aqui a gente precisa colocar o endereço de onde está acontecendo, até porque se a gente vai solicitar uma viatura, né, a gente precisa colocar o endereço bem certinho. Eu estou na cidade de Apiúna, nesse caso, está acontecendo nesse bairro, e aqui a gente vai deixar como estrada geral, se tiver estrada geral. Aqui só eu vou colocar 0, porque é sem número, nem vou preencher, na verdade. E aqui no logradouro, vou colocar estrada geral também. Aqui, gente, é complicado, porque eu estou numa cidade onde não tem CEP por rua, né? Então, fica um pouco mais complicado. Mas aqui no ponto de referência, eu vou colocar o local que popularmente é conhecido também. Vou tirar vou colocar um blur aqui para vocês não verem, porque é uma situação complicadíssima. Aqui a gente vai inserir o novo envolvido. Eu, no caso, sou o comunicante, né? Então, eu vou colocar aqui o meu nome, o nome da minha mãe. Essa parte eu vou colocar um blur, porque senão é capaz das pessoas começarem a fazer BO com o meu nome, né? Eu sou veterinária. E é isso. Aqui já preencheu com as minhas informações, mas isso aqui vocês vão preenchendo com o básico de vocês. E, gente, vocês não tem que ter medo de fazer BO, de fazer boletim de ocorrência, tá? Vocês só estão declarando o que aconteceu. Não precisa ter medo. Quem tá agindo certo não precisa ter medo, não, do que tá acontecendo. Não tem essa. Mas eu entendo, né, que às vezes é vizinho e tal, você não quer se indispor e acontece. Vou colocar um blur aqui, só para ninguém fazer BO com os meus dados, principalmente aqui nessa parte. Beleza. Aqui eu vou colocar o meu endereço, né? Isso aqui tudo é uma questão mais burocrática, mas a gente tem que preencher, tá, pessoal? Faz parte, né? Faz parte. Rua. Eu já fiz muito BO, né, gente? Vocês imaginam, né? Como eu, médica veterinária, já fiz muito BO. Consultório, doutora Rafaela Filho. Muito bem. Vamos colocar o telefone aqui. E vamos seguir. Vamos salvar o envolvido, então. Aqui sou eu mesmo, comunicante de maus tratos. Tudo certo. Se tiver mais alguém que viu, né, seu pai, sua mãe, seu amigo, vai colocando aqui, que é legal a gente fazer tudo bem e certinho. Vamos para a próxima etapa. Então, a gente vai inserir aqui os animais, que são cães, deve ter, assim, uns 30 só. Bem tranquilo. Muitos cães sem raça definida.
descrever todos. Vamos salvar e vamos inserir também aves, porque lá a gente tem inúmeras aves. Não tem como descrever a raça sem raça definida. Só para entender que a gente está falando, né, de vários animais lá naquela região. Vamos para a próxima etapa. Eu já deixei tudo descrito certinho, tá, pessoal? O que eu queria falar sobre esse caso. Eu já vou descrever aqui. Não vem ao caso eu falar tudo o que aconteceu lá, mas aqui é onde você vai poder pedir ajuda, às vezes, pro seu amigo ChatGPT. Digita lá o que aconteceu, o que você viu, o que você tá vendo. Tá ouvindo choro, tá ouvindo latido. Você tá vendo que o cachorro tá machucado e ninguém presta ajuda veterinária. Você tá vendo que o cachorro tá amarrado, ele fica amarrado o dia inteiro, ele não tem acesso à água, ele não tem acesso à comida. Isso tudo é configuração de maus tratos. O cara tá fazendo experimento com o cachorro, tá fazendo o cachorro passar medo, tá fazendo maus tratos. Descreve tudo, procure ajuda, às vezes no GPT, para você fazer tudo bem certinho, né? Ou tira um tempo, pensa bem, escreve certinho, porque isso aqui é muito importante, tá? Eu já deixei tudo aqui descrito, vamos para a próxima etapa. Então, aqui a gente tem um resumo do que aconteceu, todos os dados, todos os animais envolvidos e o relato de fato aqui no final. Declaro sobre as penas de lei que as informações aqui fornecidas são verdadeiras. Esse aqui é o robô. E vamos então finalizar o nosso registro. E aqui a gente consegue esse número de BO, né? Então a gente registrou esse protocolo. O BO está registrado. Agora, eu gosto de vir aqui, vou mostrar para vocês como funciona agora na ouvidoria. Digitei no Google, município de Apiúna, ouvidoria. E aí aqui, a gente tem, a gente consegue fazer a denúncia aqui, ó, pelo link da ouvidoria municipal. Então, eu copiei esse link, joguei aqui, vai cair no Gov, então você tem que fazer o registro aqui pelo Gov, e a gente vai fazer uma nova manifestação na ouvidoria. E esse aqui é muito legal, porque apesar de ser pelo Gov, ele vai como anônimo. E é aqui que você vai poder agir então. Então vamos lá. Descreva com detalhe o que você gostaria de relatar, traga o máximo de informações possíveis, seja claro e objetivo. Tudo bem? Eu, como médica veterinária, eu já trago um pouco mais de informação, eu digo aqui e ali o que configura maus tratos ou não, e a gente depois vai colar aquele número do BO que eu gerei aqui, dá para colocar aqui também, tá? Eu acho interessante. Eu vou copiar então de novo, vou jogar aqui tudo o que aconteceu e a gente vai avançar então. É uma denúncia, a gente vai agora fazer aqui uma solicitação, né, de esfera municipal no estado. A gente começa a preencher, tá? Santa Catarina, no município de Apiúna. Para que órgão a gente quer fazer essa solicitação? Eu acho que eu vou colocar de saúde. Deixa eu entender aqui. Para a prefeitura. Muito bem. Que assunto que eu quero falar? Vamos achar aqui. Que a gente está falando de maus tratos. Saúde animal. Muito bem. Aqui é muito legal, porque dá para você encaminhar arquivos. Então, se você tiver vídeo, foto, áudio, de cachorro chorando, cachorro gritando, tudo que você tiver de informação, você joga aqui. Isso aqui é importantíssimo. Inclusive, deveria ter lá no site do BO também, né? Mas tudo bem. Local do fato. Santa Catarina, município de Apiúna.
Local. Aqui a gente vai colocar o local que aconteceu. Nome do envolvido. Aqui eu vou colocar Blur, tá? Porque eu sei quem é. É o dono da casa, o responsável. E vamos tentar avançar assim. E a gente vai vir agora para uma revisão, né? Aí toda a descrição que eu fiz, muito bem, vamos concluir. Ah, eu esqueci de colocar o número do BO, mas tudo bem. Aqui gerou mais um número de protocolo, tá? Com esse protocolo e esse protocolo que vai cair no e-mail de vocês, vocês podem imprimir e tudo mais. É simples e fácil assim que a gente faz. Então, aqui de forma não anônima, aqui de forma anônima, com o protocolo em mão, você já consegue buscar mais ajuda, né? Precisa ser respondido. Todas as questões de ouvidoria, elas precisam ter uma resposta. E isso é importante, tá? Caso você seja, sabe, chamado, enfim, de alguma forma, você queira solicitar uma viatura, agora você tem o que você precisa. Vamos lá. Voltando a conversar sobre a gente entender o porquê que é tão importante a gente fazer, né, esses BOs, a gente precisa pensar que a gente tem que falar por eles, tá? A gente tem que não ficar do lado do agressor, ficar, né, obviamente, do lado da vítima, de que tá acontecendo isso. É importante por todas aquelas questões que eu já falei para vocês. A subnotificação, eu acho que é a mais grave de todas. E para a gente querer leis melhores, mais rigorosas, a gente precisa, né, colocar esse número lá. E é muito mais do que um procedimento burocrático e chato, né? É um ato de cidadania e de compaixão com quem está sofrendo. Isso aqui pode salvar vidas. Isso aqui pode não, isso aqui salva vidas. Tá? Cada BO é uma voz, cada BO é uma luz, é um passo concreto para que a gente construa uma sociedade digna, que não tolera a crueldade e que reconhece que os animais eles são seres que merecem respeito, que merecem a nossa proteção, né? Então, lembre-se, o silêncio beneficia só o agressor, tá? Então você precisa agir. Sua denúncia documentada, protocolo de BO, protocolo na ouvidoria é poderosa e necessária e só assim a gente vai conseguir um mundo mais justo para todos.